já? Amém? Josué 24, verso 15. Está escrito assim. Eu vou ler o 14 para entender melhor. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Amém? Isso aqui é uma decisão que o crente tem que tomar a cada dia, né? Aqui Josué falou para o povo: olha, vocês façam uma escolha. Que a vida cristã é uma vida de escolha. Você tem que fazer escolhas, né? Escolher servir a Deus é um dever nosso. Porque a cada dia aparecem coisas para nos distrair. Para poder, se a gente nos colocar no meio termo. Se a gente serve a Deus de verdade, ou se a gente vai ficar só aquela meia boca, né? Para poder também servir algumas coisas da terra. Mas nós temos que escolher servir a Deus de todo o coração. Porque assim é isso que vai estar na nossa salvação. É servir a Deus de todo o coração. O que é servir a Deus de todo o coração? É sem reserva. Para tudo na vida tem que ter reserva. Você tem que ter uma reserva, né? Para nossos desejos, para nossos prazeres, né? Para os nossos objetivos, nós temos que ter uma reserva. Se deu, deu. Se não deu, pronto. Agora com Deus não, tem que dar. Entendeu? Para servir a Deus não, tem que dar. Não tem negócio de se deu certo ou não deu. Com Deus tem que dar certo. Nós temos que escolher servir a Deus, né? Se quisermos ser salvos. É o que Josué pôs para o povo aqui. Vocês escolhem. Ou vocês servem a Deus, ou servem os deuses, né? Porque não dá para servir os dois. Não dá para servir a Deus e os deuses ao mesmo tempo, né? Jesus falou que não dá para servir a Deus e mamon, que é dinheiro. Não dá para você querer buscar o reino do céu e querer ficar rico ao mesmo tempo. Não tem como, entendeu? Você tem que escolher buscar a Deus, porque com Deus já está toda a riqueza, né? Quem busca a Deus de verdade, que alcança a Deus, ele alcança tudo na vida dele, entendeu? Então Josué aqui colocou o povo, falou: vocês façam a escolha. Ou vocês servem a Deus, ou servem os deuses. Porém, se vocês escolher servir aos deuses dos amorreus, ou os deuses do Egito, né? Eu e a minha casa não vamos fazer isso. Nós vamos continuar servindo ao Senhor. Entendeu? Hoje em dia é um pouco meio difícil tomar essa decisão. Hoje em dia a decisão tem que ser por si, né? Eu não posso dizer que o meu filho vai servir a Deus até a vida dele. Isso aí é a decisão dele, né?
Porque hoje em dia a gente vê aí que tem homem de Deus, que é homem de Deus, mas o filho dele é o filho do diabo. A família dele é do cão, né? Por quê? Porque não faz as mesmas escolhas, né? Porque hoje em dia nós vemos aí, mulher com o marido é homem de Deus e ela serve o diabo. Né? Por quê? Porque ela não é submissa. Naquela época as mulheres eram. Entendeu? Naquela época as mulheres eram submissas. Nós vemos que quando Abraão ouviu a voz de Deus, e Deus disse: Abraão, deixa a sua terra, a sua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Né? Você não sabe onde é, mas quando chegar lá eu vou te mostrar. Então vai, e Abraão saiu. Entendeu? E você vê que Sara não arrumou confusão com Abraão, ela acompanhou, ela foi. Né? E a Bíblia manda lá em 1 Pedro, 2 Pedro, se não me falha a memória, que as mulheres cristãs têm que seguir o exemplo de Sara. Nós vemos hoje mulheres de pastor seguindo o exemplo de Sara? Não. Nós vemos hoje, são poucas, né? São poucas que seguem o exemplo das mulheres santas da Bíblia, né? Então hoje é um pouco difícil dar essa palavra. Dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um desejo meu, é um desejo seu. Mas nós não sabemos se vai, né? Agora uma coisa, hoje nós podemos dizer, eu servirei ao Senhor. Né? Porque hoje é cada um por si. A salvação é individual. Né? Salvação hoje é individual. Está escrito na Bíblia que pai não salva filho, filho não salva pai. Mulher não salva marido, nem marido salva mulher. No dia que Jesus vier, estarão dois. Né? O marido vai estar dormindo com a esposa na cama. Né? Quem tiver preparado vai subir, o outro fica. Do mesmo jeito é o pai e os filhos. Né? Se os filhos estiverem prontos, sobe. Se não tiver, fica. Né? Louvado seja o nosso Deus. Então nós temos que tomar a nossa própria decisão de servir ao Senhor, né? E servir a Deus, né? Nós temos que ser uma entrega total, nos entregar de corpo, alma e espírito, sem reserva, né? Ninguém nessa vida pode interferir na nossa vida com Deus, entendeu? Na hora de escolha, servir a Deus. Esqueça quem é mais. Entendeu? Servir a Deus. Nós temos que servir ao Senhor de todo o nosso coração. Servir a Deus de todo o coração, ou seja, não há espaço para mais ninguém a não ser Deus. Primeiro é Deus. Entendeu? Depois de Deus é que vem. Aí vem, né? Vem mulher, vem filho, vem bens materiais, depois de Deus. Primeiro é Deus. Né? Primeiro é Deus, irmão. Nunca ponha nada em primeiro plano na sua vida, além de Deus. Nunca faça isso. Porque isso é um prejuízo para a nossa alma, se a gente fazer isso. Jesus, ele nos ensinou, e quem ensinou isso foi o próprio Jesus, né? Dono do céu, que vai nos levar para o céu. Ele disse: busque primeiro o reino do céu. Busque em primeiro lugar, ou seja, dê a prioridade para Deus. Foi o que Josué estava fazendo aqui, né? Ele estava dando a prioridade para Deus. Se vocês quiserem, Josué até ainda deu uma liberdade, porque quem quer servir, ninguém precisa servir a Deus forçado ou obrigado, não, entendeu? Pastor não tem que obrigar ninguém a servir a Deus, não. Ele tem o dever de ensinar, de instruir, mostrar o caminho, né? O pastor não tem que forçar ninguém a ficar na igreja. É por causa disso que nós vemos pessoas que abrem mão de tudo, que não Monte estava falando. Né? Mas ele não está querendo forçar a pessoa a ficar na igreja para ser salvo. Ele está querendo obrigar a pessoa a ficar para dar dízimo. Né? Porque se a pessoa for embora, o dízimo vai junto. Né? E ele não quer ficar no prejuízo. Né? Isso é o que muitos estão fazendo. Entendeu? Eles não estão amando a alma. Eles estão amando o mamon. Eles não estão amando a alma da pessoa, porque se eles amassem, eles pregavam a verdade, mandavam a pessoa deixar o pecado, abandonar o pecado. Mas não, entendeu? Eles não estão amando a alma, eles estão amando o que elas têm. Né? E isso nós temos que tomar cuidado, para que o nosso amor não seja transferido. Né? O amor que o Espírito Santo põe no nosso coração é por almas.
É por almas, não é por dinheiro. O amor que vem preparar com o dinheiro é do diabo, não é de Deus. Quem ama o dinheiro, ama o diabo, né? Quem ama o dinheiro, desagrada a Deus. E nós temos que ter essa visão, né? Que nós não podemos ter amor por dinheiro. Não, dinheiro só serve para 3 coisas. Você ganhar, contar e gastar, né? O reino do céu é o contrário. Você tem que conhecer, buscar, receber e guardar, né? Não é gastar, é guardar. Por isso que Jesus disse: ajunta tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba e nem a traça corrói ela, né? Isso, Josué, ele tomou essa decisão e deixou bem claro para o povo: vocês estão livres para escolher. Se vocês escolherem servir a Deus, amém. Se vocês escolherem servir aos deuses, vocês estão livres para isso. Vocês têm o seu direito de escolha, vocês têm o livre árbitro. Só que eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Isso é a atitude de pessoas que estão com Deus em primeiro lugar no coração, né? Que está com Deus na sua vida de verdade. E servir ao Senhor, né? Nós temos que renunciar. É fazer renúncia a cada dia, né? Servir a Deus é isso. É a gente aprender a renunciar às coisas por amor a Deus, né? Negar nós mesmos para poder nos manter na presença de Deus, em comunhão com Deus e agradando a Deus, né? Tem pessoa que ele não consegue se separar de outra pessoa por causa de amizade. Pois eu não. Eu sou uma pessoa que eu sou fácil para fazer amizade, mas também não me preocupo em deixar para lá. É só eu descobrir que está errado. É só eu descobrir que aquela amizade não me convém, né? Eu quebro ela, eu saio fora, eu me afasto, né? Se eu ver que aquela amizade tá querendo me levar para o lado longe de Deus, eu saio de perto na hora, não estou nem aí, entendeu? E nós temos que ser assim, né? Nós temos que ser dessa forma. Você percebeu que aquela amizade está puxando você para o lado errado, caia fora. Aprenda a fugir da aparência do mal, né? Aprenda a se separar para Deus, né? Você vê que Jesus ele era separado. Mostra para mim algum lugar que Jesus andava junto com os irmãos dele. Hein? Jesus andava com os discípulos. Mas teve um dia que os irmãos dele estavam indo para uma festa e falou: vamos também, rapaz. Aí, e outra, você é muito uma pessoa que nem você. Lá é o local propício para você se revelar para todo mundo. Jesus falou: não, pode ir vocês, eu não vou não, né? Depois que todo mundo foi, aí Jesus foi, né? Jesus foi. Depois que todo mundo foi, aí Jesus foi. Quando chegou lá, não precisou Jesus se aparecer. No meio da festa, né? Aí mandaram lá um soldado para prender Jesus. Quando chegou lá, Jesus começou a pregar. Jesus deu aquele brado lá: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E deu um sermão no capítulo 7 lá de João, né? Quando ele terminou, os soldados estavam dizendo: nunca ninguém falou como esse homem. Voltaram sem prender Jesus. Quando chegaram lá, os fariseus falaram: cadê ele? Ele falou: não, nós nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem. Voltaram, foi glorificando a Deus e dando testemunho bom de Jesus. Entendeu? Então, aleluia, nós temos que ter essa como é que fala? Essa atitude de nos reservar, de sermos pessoas reservadas, separadas para o Senhor, né? Percebeu que a coisa está descambando para o lado errado, cai fora, né? O apóstolo Paulo, sabe o que muito problema que está acontecendo hoje no meio cristão? A irmã Sônia estava falando sobre esse negócio do que está acontecendo hoje nas igrejas. Isso aí, irmão, o mundo já é um maligno, o mundo entrou na igreja. Se o mundo entrou na igreja, o maligno está dentro dela. Você entendeu? Então, isso aí nós vamos ver. Entendeu? Só que Deus permite a gente ver essas coisas, você sabe para quê? É para a gente não fazer igual. Você entendeu? Não é para a gente morrer do coração, ficar revoltado, triste, angustiado, não. Isso aí é para a gente não fazer igual. Entendeu?
Muita gente que faz isso hoje, que permite, que aceita dentro da igreja, aprendeu mesmo que se aprendeu. Viu as mesmas coisas que você está falando. Batismo com o Espírito Santo, oração de poder, né? O povo tinha prazer de evangelizar. Hoje não faz, né? Aprenderam a mesma coisa, mas deixaram. Entendeu? Aí Deus permite a irmã ver, eu ver, nós ver, que é para a gente não fazer igual, não mudar igual eles mudaram. Não entrar pelo mesmo caminho deles, né? Que tem pessoa que começou bem e terminou mal. E está terminando mal, né? Isso já vem lá dos antigos. Salomão não foi assim? Começou bem e acabou mal. E nós temos que entender que é para nós não fazer igual. A história de Salomão está na Bíblia, não é para a gente imitar ele, é para a gente não fazer o que ele fez. Entendeu? O caso do adultério de Davi está na Bíblia, mas é para nós, não é para nós imitar, é para nós não fazer a mesma coisa, irmão. Tem gente que está fazendo a mesma coisa e dizendo Davi fez, né? Em vez dele fugir, não fazer, ele está usando o pecado de Davi para justificar o dele, né? E nós temos que tomar cuidado. Aí nós fica do passado, mas a igreja era assim, mas por que nós não podemos ser agora? Né? Se alguém deixou de ser, vamos nós ser. Entendeu? O povo não ora mais, então vamos nós orar. Vamos buscar o Senhor. Né? Lembra da igreja de Deus Amor, quando Davi Miranda fundou ela? As igrejas já estavam descambando, já estavam abandonando tudo, vaidade, política, tudo se enfiando dentro da igreja, televisão, tudo acabando com a igreja. Deus deu para ela a igreja de Deus Amor e disse, você vai levar. E ele levou. Você viu onde chegou a Deus Amor? Está se afundando de novo porque a filha dele abriu mão de tudo também. Entendeu? Está entrando pelo mesmo caminho das outras, que o pai tanto combateu. Mas com ele a coisa andou. Por quê? Porque ele levou a sério. Ele pôs a igreja para orar. Ele mesmo orava e pôs a igreja para orar. Entendeu? Quando nós fazemos diferente, Deus faz a diferença. É nós que temos que tomar atitude. Entendeu? Nós estamos vendo aí, pastores amando o dinheiro, esquecendo das almas, deixando as almas viver do jeito que quer, entendeu? Pregando um evangelho deturpado, e nós estamos vendo. Qual é a nossa atitude? É nós fazer diferente, fazer o que a Bíblia manda. Vai ser difícil? Vai. É espinhoso? Nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil viver o verdadeiro evangelho. Nunca foi. No dia que se tornar fácil para nós estamos perdidos. Entendeu? Então nós temos que levar a palavra como ela é. É para nós não fazer igual. Eu aprendi isso muito com o meu pastor. Meu primeiro pastor da Assembleia de Deus. Né? Ele falava que a gente não tem que ser piolho, andar pela cabeça dos outros, papagaio para sair falando o que ouve. Não. Nós temos que ter a nossa própria personalidade. Né? Fulano não quer orar, eu vou orar. Fulano não quer jejuar, eu vou jejuar. Fulano não quer ser mundano, eu não vou ser mundano, eu vou me vestir com decência. Né? Fulano fala gíria, eu não vou falar gíria, eu vou falar só aquilo que a palavra de Deus permite. Pronto. Entendeu? Então nós é quem temos que tomar a atitude de fazer a diferença. Né? Como Josué disse para o povo aqui, servir ao Senhor com sinceridade. É ser sincero. Né? Eu sei que a pessoa está todo bagunçado, aí eu vou chegar para ele e ficar fingindo que está tudo bem. Não, isso aí é falsidade. É falsidade. Entendeu? Todas as igrejas que eu passei, ministério que eu já passei, eu sempre falei, no dia que o pastor fazer uma coisa que não, eu salvo de perto dele, e sempre vou cumprir. Entendeu? Dou sempre um jeito de cair fora, porque eu não fico. Não fico e nunca vou ficar. Entendeu? É por isso que eu creio que Deus está pondo esse caminho no meu coração. Entendeu? Já para mim não tem que estar passando raiva, nem tem que estar tendo que sair andando de um lado para o outro. Amém? Porque nós temos que ter a postura de servo de Deus, mano. Nós temos que ter essa postura de servir a Deus da forma correta. Não deixar ninguém interferir na nossa vida com Deus. Entendeu? Mas eu estou falando de vida com Deus. Tem gente que não vai interferir na sua vida. Na sua vida é uma coisa. Estou falando da minha vida com Deus. Né? O cara desvia e quer que eu desvie junto com ele. Não dá. Isso não dá, não vira. Entendeu? Não dá. Aí foi antes de ontem, eu estava indo no ônibus e eu falando com o Senhor, né?
justamente algo mais ou menos parecido com o que a irmã Sônia estava falando, e eu falando, Deus, o que o Senhor quer de nós? Né? Eu já passei por tanta situação, Senhor, eu já fui trancado em sala pastoral, falaram para mim que eu não tinha que pregar correção na igreja, porque isso era o pastor que tinha que fazer, mas o Senhor sempre mandou eu pregar e eu sempre preguei assim. E tantas coisas que eu já passei de negócio de decepção de pastor, de tanta coisa, e agora de novo, eu falando a minha situação para Deus. Aí de repente, irmão, é como se alguém tivesse sentado comigo no banco dentro do ônibus. E eu ouvi fortemente aquela voz dentro de mim, dizendo assim, não permita que a maldade do lobo interfira na sua natureza de ovelha. Ai, irmão, eu estremeci dentro do ônibus. Eu até escrevi, tá no meu celular, eu criei uma mensagem, eu criei uma pregação naquilo ali. Entendeu? Não permita que a maldade do lobo interfira na sua natureza de ovelha. O que Deus está dizendo para mim? Não mude. Não seja lobo também. Né? Não é porque os lobos te atacam que você vai se tornar um também. Continue sendo ovelha. Né? Qual foi a postura de Jesus? Quando todo mundo espancava Jesus, cuspia em Jesus, o que ele fez? Ele agiu como ovelha. Um monte de leão, de cobra, de lobo, né? Assassinos, né? Ferindo de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Jesus ficou calado. Ele agiu como ovelha, né? Assim tem que ser a nossa atitude, entendeu? Enquanto todos nos atacam, nós vamos continuar com Deus, irmão. Obedecendo a Deus, irmão. Servindo a Deus, irmão. Lendo a palavra de Deus, irmão. Obedecendo a palavra de Deus, fazendo o que a palavra de Deus manda, e pronto. Vamos continuar, né? Vamos, guardar mágoa, não quero saber de negócio de mágoa no meu coração, não. Quem está errado, que fique longe de mim. Eu só quero dizer uma coisa, só não quero amizade com gente errada. Isso eu sempre preguei e sempre vou pregar. Entendeu? A amizade com pessoas erradas eu não quero essas pessoas do meu lado, perto de mim. Não. Gente falsa não pode ficar perto da gente. Gente errada não pode. Entendeu? Se quer ficar perto da gente, então se conserta. Entendeu? Anda corretamente. As pessoas que andavam com Jesus. Observe que Jesus ele tinha um monte, uma multidão que andava com ele. Ele escolheu quem? Ele escolheu 12. Né? No meio dos 12 ainda tinha um que era o do cão. E Jesus deixou ele lá só para exemplo. Né? Aí o que acontece? Depois Jesus escolheu mais 70. No meio de tanta gente. Né? No meio de tanta gente. Jesus escolheu 70 homens só. Para poder andar com ele. E íntimo mesmo era só 12. E um ainda era falso. Que era Judas. Né? Ainda era falso. Estava lá, no meio. Só para representar. Né? Jesus deixou bem claro que Judas era um representante de Satanás. Estava com ele. Mas era um representante do mal. Né? Só que o fim de Judas foi triste depois. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Presta atenção no exemplo de Davi e Saul também. Entendeu? A maldade de Saul não influenciou no caráter de Davi. Não atrapalhou. Davi continuou servindo a Deus. Né? Davi poderia se tornar um homem mau. Mas não, Davi continuou servindo a Deus. Mesmo em meio a tanta maldade de Saul. Davi continuou como homem de Deus. É tanto que enquanto Davi estava sendo perseguido, enquanto Davi estava passando por tudo aquilo, fugindo de Saul, Davi nunca pecou. Nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Enquanto a luta está vindo, a perseguição está vindo, o ódio dos outros está vindo contra nós, isso não nos mantém firmes. Vamos tomar a atitude de servir a Deus de verdade. Pronto. Isso nos mantém até forte. Entendeu? Vamos usar isso para nos fortalecer, não para nos fraquejar. Entendeu? Quando Davi passou tudo, que acabou a prova, Saul morreu, acabou tudo, que Davi assumiu o reino, o que aconteceu? Davi parou de vigiar e caiu. Você entendeu? Então, prova, irmão, não é para nos matar, é para nos manter no foco, é para nos manter firmes. Você entendeu? É para nós procurar
a direção de Deus, é para nós buscar saber o que Deus quer de nós. Entendeu? As lutas vêm não é para nos derrubar, não é para nos matar, não. O intento do maligno mas Deus permite para nos fazer crescer. Nós temos que entender isso. Entendeu? E nós servir a Deus é isso. O Miquel até falou aqui. Jesus deixou bem claro para nós. Nesse mundo tereis aflições. Terei. Então, essas coisas que a gente passamos e ainda vamos passar ainda. Porque enquanto nós for servir a Deus aqui na terra, nós vamos passar por várias coisas. Pessoas vão falar mal da gente, vai perseguir. Né? Principalmente agora que a gente vai começar, você vai ver o que é de gente falando. Né? Só que eu louvo a Deus, nós não estamos sendo rebeldes nem divisor de obra. Né? Nós não estamos sendo. Nós fomos expulsos. Entendeu? E Deus é quem está nos dando a direção. Eu creio que é porque Deus não quer mais que a gente passe por esse meio vexame. E para a gente lá na frente não fazer por outro. Entendeu? As pedras que jogam em nós aqui hoje, nós temos que construir um castelo que é para os outros morar dentro. Tá bom? Então, é isso que nós temos que fazer. Josué foi um homem que passou por grandes provas, grandes lutas, mas aprendeu a servir a Deus de verdade. Né? Foi um homem que foi até o fim. E assim temos que ser nós. Josué, quando fizeram o bezerro de ouro lá, Josué não escutou a festa. Ele poderia descer e ir lá participar. Entendeu? Não, ele continuou no pé do monte. E se nós for ler a palavra, nós vamos ver que Josué não saiu do pé do monte. Moisés ficou 40 dias lá no monte. E Josué ficou 40 dias no pé do monte esperando Moisés. É tanto que quando Moisés desceu, Josué estava lá esperando ele. Ele disse, Moisés, eu estou vendo uma voz de alegria lá para baixo. Lá. Ele não fala nada, aquilo ali é o cântico dos rebeldes. O povo está desviado. Deus já tinha falado para Moisés. Entendeu? Ou seja, Josué foi um homem que teve a oportunidade de se desviar também. Mas não. Ele manteve firme. E como ele fez a diferença, Deus também agiu diferente na vida dele e escolheu ele para ser o sucessor de Moisés, para ser o líder do povo. E nós vamos ver que Josué começou bem e terminou bem, porque decidiu servir a Deus até o fim. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Eu ia falar aqui sobre como servir a Deus com a Bíblia mostra, mas Deus levou por esse caminho, tá bom? Orientar nós. Nós temos, irmão, que pôr no nosso coração servir ao Senhor e não mudar. Quem quiser mudar, que mude. Né? Nós temos que viver a nossa vida com Deus. Né? Quem quiser viver a vida bagunçada, que viva. Entendeu? Que não seja nós. É o que Josué disse. Vocês querem viver do jeito de vocês, servindo a deuses e tudo? Viva. Só que eu e a minha casa não vamos fazer. Nós vamos servir ao Senhor. Entendeu? Assim temos que ser a nossa decisão. Ficar do lado de Deus. Entendeu? Que a nossa decisão seja sempre essa. Servir ao Senhor de verdade. Né? Viver para o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nós, aleluia, fazer a obra do Senhor. Não para ganhar dinheiro. Mas para nós fazer o que Jesus mandou. Ganhar alma. Né? Que leve 2, 3, 4, mas que seja salvo. Amém? E dinheiro nós podemos trabalhar e ganhar. Jesus nos dá saúde. A gente trabalha. Né? Até porque o trabalho não é maldição. O trabalho é bênção. O trabalho ele dignifica o homem. Né? Pastor que quer fundar ministério para não trabalhar é vagabundo. Eu sempre vou falar isso. Entendeu? Até no dia que eu morrer eu paro de falar, mas enquanto eu estiver vivo eu vou falar isso. Pastor que abre ministério pensando em deixar de trabalhar é vagabundo. Né? É vagabundo. Agora o pastor verdadeiro faz igual Paulo. Prega o evangelho, ganha alma e trabalha. Né? Paulo pregava o evangelho, ganhava alma, cuidava das igrejas que ele fundava e ainda trabalhava fabricando tenda. E com o que ele ganhava ele ainda ajudava os necessitados. Entendeu? Isso é ser homem de Deus. Pregar sobre Paulo é fácil. Agora viver o que Paulo viveu, o evangelho da forma que Paulo viveu, é que muitos não querem. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe. E vamos
entrar pelo exemplo de Josué, que isso vai agradar a Deus, né? Isso vai agradar a Deus. O Antônio leu ali, ó, Josué, ele cumpriu aquilo que Deus pediu para ele. Deus disse, olha, não aparta de ti o livro dessa lei, né? Não se aparte dela. Por quê? Porque ela vai te fazer prosperar. Por que Josué chegou até o último dia da vida dele firme com Deus? É porque ele se apegou aqui. Ó. É tanto que no último capítulo lá, você vai ver ele dizendo, pô, eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Ou seja, ele ainda era crente de verdade. No final, já nos dias... Aqui Josué já estava velhinho já. Entendeu? Já foi no final já da vida dele. Ele já era idoso já. Entendeu? Outro que seguiu o exemplo também foi o Caleb, né? Caleb com 85 anos. Caleb ainda lutava em guerra. Ele falou, Josué, com 85 anos, Caleb ainda era soldado lutador. Ele ainda lutava, né? Em guerras. Nós vamos ver lá que ele com 85 anos, ele entrou numa cidade lá, invadiu e tomou a terra, né? Isso é quando a pessoa permanece fiel a Deus, entendeu? Então vamos entrar por esse caminho de fidelidade, sinceridade com o Senhor, compromisso com Deus em primeiro lugar, irmão, acima de tudo, entendeu? Que o nosso compromisso seja com Deus e com a obra do Senhor, né? E as demais coisas pode deixar que Deus nos prepare, vamos ficar tranquilos. Palavra de Jesus é palavra fiel. Jesus disse, busque primeiro o reino do céu. As demais coisas serão acrescentadas. A gente não precisa se matar pelas demais coisas. A gente precisa se entregar pelo reino. Só isso. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar firmes, buscar o Senhor, continuar servindo a Deus com alegria, tendo esse prazer em servir ao Senhor. Logo, logo nós vamos estar contando as bênçãos maiores ainda na nossa vida. Amém? Deus abençoe. Peço aos irmãos que sempre que orar, ora a Deus pedindo para Deus preparar um salão para nós, né? Para que dê tudo certo em nome de Jesus, dentro das nossas condições, né? Para que a gente possa ter um lugar para a gente se reunir, adorar a Deus e acolher também as almas, né? E que o nosso objetivo não seja ganhar alma de ministério de ninguém. Porque é justamente isso que traz problema para um ministério que quer ser sério. É trazer almas de outros ministérios que já vem de lá doente. Já vem de lá desviado e chega aqui e quer dar problema. Né? Porque o cara briga lá, aí quando chega aqui, ele quer o que ele viveu lá, ele quer viver aqui. Só que ele saiu de lá, por que ele saiu? Né? Se ele quer viver aqui o que ele vivia lá, por que ele saiu de lá? Entendeu? Aí nós temos que entender que nem todos é Deus que manda. Né? Ministério, nós temos que crescer ministério com almas que vêm do mundo. Irmão. Né? O objetivo é ganhar almas do mundo, não é pescar em aquário. Pescador de aquário não é pescador verdadeiro. Entendeu? Pescador verdadeiro é aquele que vai lá no alto mar, enfrentar as ondas, as tempestades, entendeu? Remar o barco, correndo perigo, né? De afundar o barco, mas trazer os peixes do mar, não de aquário. Pescador de aquário é pescador preguiçoso, né? Sem compromisso. Ele quer pescar o peixe que os outros já pegou, entendeu? O pescador verdadeiro ele tem que pescar o peixe lá do mar. Né? É lá do mar que o pescador verdadeiro tem que pescar. Paulo foi um desses. Paulo não ia lá nas outras congregações buscar o obreiro para vir juntar com ele, não. Paulo ia lá, arrancado dos macumbeiros, né? Tomar os idólatras. Era assim, fariseus. Paulo trazia o evangelho. Né? E se converter e se tornar o homem de Deus. Nós vemos quando ele chegou em Éfeso. Paulo quase acabou com a bruxaria na cidade de Éfeso. A palavra diz que ele se convertiu, tacava os livros lá na praça e tacava fogo. Isso é ganhar algo de verdade. Né? Pescador de aquário não é homem de Deus. Pescador de aquário é lobo, é mercenário, entendeu? É obreiro preguiçoso, entendeu? Ele está colhendo aquilo que os outros plantou. Então ele tem que colher o que ele planta. Amém? Paulo disse, eu plantei,
Apolo regou e Deus que deu o crescimento. Paulo está dizendo o quê? Eu fiz a minha parte. Eu preguei o Evangelho. Apolo cuidou de quem eu ganhei para Jesus. E Deus é quem está crescendo o Evangelho, a igreja. Tá bom? Então essa tem que ser a nossa visão. É plantar. Né? Aí vai vir outro, vai regar, vai vir para nos ajudar a regar. E Deus vai dar o crescimento. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Nossa visão tem que ser essa. Ganhar alma do mundo. Ganhar alma. Mas para frente aí nós vamos fazer uma programação de evangelismo. Né? Culto ar livre. Culto nos lares. Inclusive se os irmãos... Nós já podemos até começar. Se os irmãos ficar sabendo de alguém que precisa de culto no lar. Até mesmo que seja campanha. A gente faz em nome de Jesus. Tá bom? A gente fazer. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. Entendeu? Esse é o caminho do Evangelho. Jesus disse o quê? Vai pelos campos e valados. Né? Campos e valados. Aí o cara hoje ele faz abre um ministério, aí ele sai nas congregações dos outros chamando os membros. Né? Ah, vamos lá que eu vou te dar um carro. Vamos lá que você vai ser tal coisa. Vamos lá que você vai ser isso. Né? E isso não é pregar o Evangelho. Isso aí não é. Entendeu? Isso aí é mudar a crente de endereço. Entendeu? Nossa visão não pode ser essa. Nossa visão tem que ser arrancar a alma das mãos de Satanás. Não te muda a crente de endereço. Tá bom? Vamos orar ao Senhor e agradecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, meu Deus querido, por esses conselhos que o Senhor nos deu, as orientações, por cada palavra, meu Deus, que foram faladas aqui nessa noite, Senhor. Deus maravilhoso, obrigado, Pai querido, por cada exemplo que o Senhor nos trouxe através da tua palavra. Senhor, nos ajuda, meu Deus. Meu Deus querido, verdadeiramente, Senhor, a seguirmos, meu Pai, os passos da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, meu Deus querido, Deus poderoso, a cumprirmos, Senhor, com a nossa missão, a qual o Senhor nos deu nessa terra. Nos ajuda a cumprirmos, Senhor, o ministério, meu Pai, que o Senhor, meu Deus querido, tem nos dado. Deus poderoso, que nada, Senhor, meu Deus querido, por influência do maligno, Senhor, venha nos atingir. Deus poderoso, mas que o amor do teu Filho venha ocupar o nosso coração. Que o amor, meu Deus, do teu Espírito Santo venha preencher, meu Deus querido, cada lacuna do nosso coração, meu Pai. Que o teu amor, Senhor, venha inundar as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ser guiados pelo teu amor, Senhor. Que nós possamos ser guiados pela tua palavra. Pelo teu Espírito Santo, meu Deus querido, ser levado aonde o Senhor, meu Deus querido, realmente quer que nós chegamos, meu Pai. Deus, que a tua mão esteja estendida para nos ajudar, Senhor, a prosperar, Senhor, meu Deus, nessa caminhada. Deus abençoe o Antônio, a minha Sônia, a Miriam, a minha esposa, o Miguel. Abençoa, meu Deus querido, os nossos filhos. Abençoa os nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos toma nas tuas mãos e nos ajuda, meu Pai querido, a seguirmos os passos do teu Filho. Meu Deus querido, nos ajuda a prosseguirmos olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé e a nossa salvação. Nos ajuda, meu Pai, a manter, meu Deus, a nossa fé, o nosso olhar fixo no teu Filho, meu Pai, pois a tua palavra, o Senhor nos diz, aleluia, olhai para mim e vivereis. Olhai para mim e serais salvos. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos olhar, Senhor, para nenhum homem dessa terra, mas que o nosso olhar, Senhor, esteja fixo no Senhor. Meu Deus, para não perdermos a direção, para não perdermos, meu Deus querido, algo. Deus poderoso, Deus fiel, nos dê a sabedoria que vem do Senhor. Que a tua mão, meu Pai, esteja controlando tudo em nossas vidas. Que a tua mão esteja, meu Pai, controlando a nossa alma, o nosso espírito. Ah, Senhor, meu Deus querido, e nos guiando na tua vontade. É o que eu te peço,
Deus Santo, no nome de Jesus Cristo, nos livra de todo mal, nos dê força, graça e saúde, meu Pai. Abre o caminho, Senhor, para prosseguirmos, marchando, meu Pai, caminhando para a Nova Jerusalém. Nos prepara, Senhor, para a grande obra que o Senhor tem, meu Pai, a realizar por nosso intermédio. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Jesus. Deus abençoe. Ele já dorme o dia todo. Miriam tá